Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos começar o nosso assunto. Na segunda-feira, a gente falou sobre derivadas de ordem superior. Então, agora você consegue derivar 1, 2, 3, 4, 10 vezes uma derivada. Você deriva em relação a x, em relação a y, 2 vezes em relação a x, 2 vezes em relação a y, enfim. Você consegue derivar da forma que você quiser, na sequência que você quiser. Isso você já sabe. Na aula passada também nós estudamos regra da cadeia. E aí eu falei para vocês que a gente ia ver 3 casos. O caso 1, o que é o caso 1? É quando você tem uma função que depende de 2 variáveis, x e y. Só que cada variável x e y também depende de uma outra variável, vamos dizer uma variável t. Aí, nesse caso, faz sentido você querer calcular a derivada parcial de f em relação a t. Aí, para isso, você usa uma expressãozinha lá, que é até bem simples de chegar, né, que envolve tanto o gradiente da sua função f, quanto envolve também a derivada de uma função alfa. Aí, nós fizemos um exercício sobre isso. Depois, nós estudamos o caso 2 da regra da cadeia. Como é que era o caso 2? Você tinha uma função f, que dependia de 2 variáveis também, x e y. Só que cada variável x e y também dependia de outras 2 variáveis. Naquela época era s e t, naquela aula. Pois é, então nesse sentido, faz sentido, né, digamos assim, eu querer calcular a derivada de f em relação a t, ou a derivada de f em relação a s. Aí, de novo, você tinha uma expressão lá para calcular a derivada de f em relação a s, derivada de f em relação a t. Aí tá, agora eu queria começar a aula com o caso geral da regra da cadeia. Então, eu vou mostrar aqui no slide para vocês como seria esse caso geral. Então, geral é geral, então é um geralzão aí. Então, olha só, imagine que você tem uma função, essa função eu estou chamando de função u. Essa função, ela depende de n variáveis. Então, são 2 variáveis, 3, 4, 5, 10, 15, enfim, 100 variáveis. Ela depende de n variáveis. Só que cada uma dessas variáveis, ó, que eu estou chamando aqui de x1, x2 até xn, cada uma delas depende de outras m variáveis, que eu estou chamando de T1, T2 até Tm. Ou seja, cada um desses x que aparece aqui, né, x1 depende de T1, T2, T3, T4 até Tm. x2 depende de T1, T2, T3 até Tm. É assim que funciona. Beleza. Aí, nesse caso, então, a minha função u, ela depende diretamente das variáveis x, x1 até xn. E ela também depende indiretamente das minhas variáveis t, T1, T2 até Tm. Então, faz sentido eu querer calcular a derivada parcial de u em relação a um ti. Pode ser T1 ou T2, tanto faz. Vamos fingir que é T1 aqui, por exemplo. Como ficaria essa expressão da derivada? Ficaria assim. Ora, u depende de x1, então ficaria derivada de u em relação a x1 vezes... Aí, olha só, para você lembrar facilmente, perceba que aqui embaixo, ó, vai repetir aqui em cima, ó. Então, se eu derivei u em relação a x1, aí eu vou multiplicar com a derivada de x1 em relação a quem? Aí, aqui nessa última parte, sempre vai aparecer essa derivada que eu quero. Nesse caso, derivada de u em relação a x1 vezes derivada de x1 em relação a ti. Aí, mais derivada de u em relação a x2 vezes derivada de x2 em relação a ti, que é a derivada aqui que aparece do lado esquerdo. E assim por diante, até chegar em derivada de u em relação a xn vezes derivada de xn em relação a ti. Isso serve para qualquer derivada ti que você quiser calcular. Então, esse aqui é o caso geral. Não se assuste, isso aqui é só um caso geral, mas claro que, por exemplo, numa prova, se fosse cair, não ia cair o caso geral. Ia cair um caso específico lá, de 3 variáveis, 2, não sei. Bora resolver um exercício sobre isso aqui, ó. Escreva a regra da cadeia para o caso onde você tem uma função que depende de 4 variáveis, x, y, z e t. Só que cada uma dessas variáveis, x, y, z e t, dependem de 2 variáveis, outras 2 variáveis, que eu estou chamando aqui de u e v. Então, f depende de x, y, z e t, e cada uma x, y, z e t depende de u e v. Aí, nesse caso, como seria a regra da cadeia? Então, vamos ver isso agora. Então, olha só, nesse exercício,
que é o terceiro exercício da aula passada, você tem uma função. Aí nesse caso, você pode até colocar um diagrama. Eu vou colocar aqui logo, vamos para o quadro logo, e eu vou colocar aqui um diagrama. Ó. Nessa questão, ele me diz que eu tenho uma função f. F depende de 4 variáveis. Quais são? X, Y, Z e T. Então vamos aqui para o quadro que a gente vai começar. Então, ó, essa função f bem aqui, ela depende de 4 variáveis. Eu vou colocar aqui as 4 variáveis. As variáveis são x, y, z e t. Tudo bem até aqui? Aí o que eu vou fazer? Cada uma dessas 4 variáveis dependem de 2 variáveis, que eu chamei de u e v. Aí eu vou escrever aqui, ó. X depende de u e depende de v. Y depende de u e depende de v. Z depende de u e depende de v. E t depende de u e depende de v. E agora eu vou calcular as derivadas parciais de f. Olha, mas eu vou perguntar o seguinte para vocês. Preste atenção. Se eu te pedisse na prova, calcule a derivada de f em relação a y, você ia precisar usar a regra da cadeia, sim ou não? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque f depende diretamente de y. Então, na hora de derivar, você vai aplicar a derivada normal. Então, você vai derivar em relação a y, o resto é constante. O mesmo vale se eu te pedir, calcula a derivada de f em relação a z. Você não vai usar a regra da cadeia, você vai usar a derivada normal. Mesma coisa em relação a t e em relação a x. Ah, professor, quando é que eu vou usar a regra da cadeia? Nesse caso aqui, você usaria se eu te pedisse, calcule a derivada de f em relação a v, por exemplo. Aí, nesse caso, perceba que f não depende diretamente de v. Não, f depende diretamente de x, y, z e t. E cada um desses que depende de v. Aí, nesse caso, sim, você vai ter que usar a regra da cadeia. E como é que ficaria? Então, tanto se eu quisesse derivar f em relação a u ou em relação a v, eu teria que usar a regra da cadeia. Aí, como é que ficaria? Vamos lá. Vou escrever bem aqui. Derivada de f em relação a u. Vamos lá. F depende diretamente de x. Então, eu vou escrever del f, del x. E esse mesmo x que aparece aqui vai aparecer aqui em cima agora. Ó. Então, vezes del x, derivada de x em relação a quem? Em relação aqui, ó, a derivada que eu escolhi, que é u. Então, aqui nessa última parte sempre vai aparecer a derivada em relação a u. Pronto. Só que f não depende só de x, f depende também de y. Então, vai ficar mais derivada de f em relação a y. Aí já sabe que esse y vai aparecer aqui em cima agora, ó, vezes derivada de y em relação a quem? Em relação a u, que é a derivada que eu escolhi. Então, em relação a u. Só que f também depende de z diretamente. Então, mais derivada de f em relação a z vezes derivada de z em relação a u. Por último, f também depende de t. Então, derivada de f em relação a t vezes derivada de t em relação a u. Todo mundo entendeu, gente? Por que eu fiz isso daí? Qual foi a expressão? Como eu cheguei nela? Bem tranquilo, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou calcular a derivada de f em relação a v. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Derivada de f em relação a v. É a mesma ideia. Eu vou derivar f em relação a x. Então, vai ficar a derivada de f em relação a x vezes derivada de x, só que agora em relação a v. Todo mundo em relação a v aqui, ó. Em relação a v. Mais derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a v. Mais derivada de f em relação a z vezes derivada de z em relação a v. Mais, agora o último, derivada de f em relação a t vezes derivada de t em relação a v. Pronto. Então, ó, nesse exercício, a única coisa que ele pediu foi para eu dizer como é a expressão da regra da cadeia.
para essa situação. Aí foi o que eu fiz. Mostrei como seria derivar f em relação a u, como seria derivar f em relação a v. Como ele não me disse exatamente como era o f, como era u, como era v, não me disse nada sobre isso, então essa aqui é a resposta final. Caso ele me dissesse quem era f, f era, sei lá, x² mais y menos e elevado a z vezes seno de t. Aí, z igual a u vezes v, y é u mais v, z igual a u vezes cosseno de v, enfim. Se ele me dissesse essas informações, quando chegasse aqui, você teria que calcular cada uma dessas derivadas. Então, ó, você tem que calcular aqui 8 derivadas. A mesma coisa que você tem que calcular 8 derivadas. Mas isso não é problema, gente. Porque calcular derivada é tranquilo, é fácil. Só que, claro, dependendo da questão, ela pode ser trabalhosa, mas ela não é difícil. Porque derivar você já sabe, você tem que prestar atenção para você não errar nenhum detalhe da sua questão. Então, sobre regra da cadeia, vocês têm alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Então, na aula de hoje, qual é o assunto principal? É derivação implícita. Então, na aula de hoje, o assunto principal é derivação implícita. Então, eu queria começar aqui no quadro, fazer uns comentários aqui com vocês, até para a gente relembrar o que é derivação implícita, o que é derivar implicitamente. Olha, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que note que eu falei a palavra aqui relembrar. Por quê? Porque vocês já sabem derivar implicitamente. Esse assunto de derivação implícita não é um assunto originalmente de cálculo 2. Ele é de cálculo 1. Então, se você lembrar, você já estudou derivação implícita, você já sabe derivar implicitamente alguma coisa. Ah, professor, mas como assim eu vi isso daí? Você viu. Você pode até não lembrar do nome. Mas, ó, eu lembro, vai ter uma hora lá em cálculo 1 que aconteceu o seguinte. O professor perguntava assim para vocês, professor Emerson, ele falava assim, olha, imagina que você tem essa curva bem aqui, ó. A gente tem aqui uma circunferência. Pronto, aqui, ó. Vamos dizer que é isso daqui, a equação da circunferência. Então, isso aqui é uma circunferência de centro na origem e raio 2. Aí o professor de cálculo 1 perguntava para vocês assim, gente, esse gráfico aqui, já falei errado, não é isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, essa curva aqui, ela é um gráfico de uma função? O que vocês acham? Olha a minha pergunta. Essa curva é um gráfico de uma função? Aí, na verdade, vocês aprendiam lá que não. Não ainda. Por quê? Porque isso daqui não pode ser considerado uma função pelo teste da reta vertical. Lembra? Para ser função, você tem que acontecer o seguinte. Quando você passa uma reta vertical em algum ponto do domínio, essa reta só pode encostar em um ponto. Se ela encostar em 2... é porque já não é mais uma função. Mas não quer dizer que não é função, não é nada. Não, é uma curva ainda. Aí o professor te perguntava assim, olha, não é função. Mas será que eu não consigo calcular uma reta tangente de algum ponto dessa curva aí, dessa circunferência? Consigo, né? Porque, por exemplo, ó, imagina que eu quero calcular a equação da reta tangente a esse ponto aqui. Nesse ponto tem reta tangente. Tem uma reta tangente passando aqui, ó. Então faz sentido eu querer calcular a derivada nesse ponto, já que nesse ponto eu sei que tem uma reta tangente. Só que como é que você fazia isso? Você tinha que usar não a função y em si, você tinha que usar a própria equação. Você usava a própria equação e conseguia calcular a derivada de y. Estão lembrando mais ou menos disso? Vocês tiveram aula disso. Aí como é que você fazia lá no cálculo 1? Bom, você derivava os dois lados em relação a x. Então você vinha e falava o seguinte, eu vou derivar o lado esquerdo em relação a x, vou derivar aqui o x² e o y². E vou derivar o lado direito também. Então sempre você fazia isso. Então, isso daqui, gente, é quando você não tem uma função em si, você tem uma equação e mesmo assim você quer achar a equação da reta tangente ou você quer simplesmente achar a derivada de y, você derivava implicitamente. Então, você derivava os dois lados em relação a x. Isso aqui é uma constante, você sabe que vai zerar. Isso aqui vai dar zero. Do lado esquerdo, a derivada da soma é a soma das derivadas.
derivada de x quadrado é 2x, só que chegava bem aqui, ó, no y. Aí o que você fazia nesse momento aqui? Como assim? Eu vou derivar y ao quadrado em relação a x? Isso é possível? É, isso era possível lá. Aí como é que você fazia? Nós considerávamos que o meu y era uma função de x. Não era isso que você fazia? Então você tem uma função de x, que você não sabe ainda qual é essa função, ao quadrado. Aí como é que você derivava isso daqui? Você aplicava a regra da cadeia. Então a derivada de alguma coisa ao quadrado é 2 vezes essa coisa. Aí ficava assim, mais 2 vezes y, a regra da cadeia, vezes a derivada dessa coisa em relação a x. Ou seja, vezes dy dx igual a 0. Aí note que você tem uma equação onde na equação aparece a derivada que você queria. Então você só isola essa derivada agora. Isolando a derivada nessa equação, ficava assim, dy dx igual a menos x sobre y. Deu para relembrar? Então, no cálculo 1, se eu quisesse derivar uma equação para achar a reta tangente de uma curva, por exemplo, eu conseguia fazer isso. Derivava os dois lados, depois eu tentava isolar o meu dy dx, de alguma forma, para chegar na minha expressão. Gente, isso aqui só era possível porque, nesse caso, a gente sabia que essa equação aqui, ela definia y como função de x. Porque bem aqui, ó, eu não admiti que y é uma função de x, então já estou assumindo que isso é verdade. Mas eu sei que isso é verdade mesmo, porque eu poderia só isolar o meu y aqui. Se eu isolasse o meu y aqui, ficaria como? Ficaria y igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Então, eu teria duas funções aqui, poderia trabalhar com uma delas, nesse caso com o positivo, que eu estou com a parte de cima. Enfim, era assim que a gente fazia no cálculo 1. Em cálculo 2, nós vamos fazer diferente. Você vai dizer, professor, lá vem o senhor querer complicar. E não, na verdade, hoje eu vou facilitar a vida de vocês. Vou facilitar e muito, e muito. Você vai pensar assim, nossa, cálculo 2 vai facilitar? Vai facilitar. Sabe por quê? Porque assim, ó, essa da questão aqui era fácil em cálculo 1. Mas era essa que caía na prova de vocês? Quando era derivada? Não, não era assim, né? Era uma outra função, uma outra equação que caía na prova. Era uma equação assim, ó. Sei lá, vou colocar aqui x quadrado mais 2y, sei lá, menos seno de x mais y igual a 0. Não era uma assim que caía na prova de vocês? Era assim, né? Pois é. Aí aqui numa dessas, sei lá, você ia ter um trabalhão para derivar, depois isolar do y dx. Então a gente não quer ter trabalho. A gente não quer trabalho. Então, em cálculo 2, nós vamos bolar uma nova estratégia para calcular, nesse caso aqui, a derivada de y em relação a x. Olha só, o que eu vou fazer, gente? Primeira coisa que eu vou fazer, que vocês vão notar que não é nada absurdo que eu vou fazer, é algo bem simples, na verdade. Eu vou pegar todo mundo que está na minha equação e jogar para o mesmo lado. Ou seja, eu vou deixar o lado daqui zerado. Isso que eu vou fazer. Aí, nesse caso aqui, ficaria assim. Ficaria x quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0. Ficaria assim. Tudo bem? Dá para fazer isso, né? Sempre dá para fazer isso. Aqui já está até assim, ó. Já está todo mundo de um lado já. E o resto está zerado. Aí, qual é o primeiro passo? Isolar todo mundo de um lado. Segundo passo. Eu vou chamar esse pessoal daqui, ó, do lado esquerdo, eu vou chamar isso aqui de uma função f. Ou seja, a minha função f vai ser isso daqui, ó, x quadrado mais y quadrado menos 4. Essa função aqui, x quadrado mais y quadrado menos 4, é uma função que depende de quem? Ela depende de x e depende de y. Então, essa função aqui, eu vou dizer que é uma função f que depende de x e depende de y. Aí, como é que vai ficar essa equação? F de x e y igual a 0. Aqui é a mesma coisa. Eu sempre vou poder fazer isso, ó. Posso chamar tudo isso daqui de f de x e y, aí ficaria f de x e y igual a 0. Então, eu sempre vou poder fazer isso, numa equação dessa. Coloco todo mundo para um lado, chamo essa galera aqui de uma função f de x e y, nesse caso. Ok. Então, ó, resumindo, não importa qual seja a minha equação, eu sempre consigo pegar, colocar todo mundo de um lado,
chamar isso de uma função f e ficar assim, f de xy igual a zero. Aí olha o que eu vou fazer agora nessa equação, porque lembra, tudo derivar implicitamente, você começa por uma equação. Aí dessa equação eu deixo dessa forma, e agora eu vou derivar os dois lados em relação a x. Então, vou derivar aqui o lado esquerdo em relação a x. Do lado esquerdo eu tenho essa função, f de xy. Do lado direito eu tenho uma constante zero, né? Então você já imagina aí que nesse caso a minha derivada vai dar zero mesmo. Então aqui vai zerar. Agora, olha aqui, gente. Isso aqui é interessante. Sabe por quê? Porque nós estamos assumindo que nessa equação aqui, o meu y, ele também depende de x, ó. Então, nós estamos assumindo que nessa equação, o meu y, ele define uma função de x, uma função que depende de x. Então, bem aqui, eu consigo aplicar a regra da cadeia. Porque, ó, vamos pensar num diagrama. Você tem aqui, você tem a função f. Aí essa função f depende de x e depende de y. Só que esse y aqui também depende de x. Então, nesse caso, eu consigo usar a regra da cadeia, o caso 1. Então, bem aqui eu vou usar a regra da cadeia. Aí, como é a regra da cadeia? Caso 1, ficaria assim. Derivada de f em relação a x, vezes dx, porque eu estou derivando em relação a x. E esse x apareceu aqui porque f depende diretamente de x também. Mas, só que f também depende de y. Então, del f, del y, dy, dx. Isso igual, a derivada aqui é zero. Pronto, apliquei a regra da cadeia, fiquei com essa equação. O que dá para fazer aqui? Bom, perceba que bem aqui você tem dx, derivada de x em relação a x. Quanto é isso daí? Derivada de x em relação a x? É 1. Então, isso daqui, ó, vale 1. Aí, gente, só para não ficar muita coisa na minha expressão, eu vou usar aquela minha outra notação para derivada parcial, que coloca só no índice. Ela vai ficar uma coisa bem mais enxuta, essa minha equação. Então, o que sobrou aqui na equação? Sobrou a derivada de f em relação a x, vezes 1. Então, vai ficar só a derivada de f em relação a x. Aí, aqui eu vou escrever assim, ó, f índice x. Mas isso aqui ainda é a derivada de f em relação a x, tá, gente? Só usei uma outra notação, mas ainda é a derivada. Aí, mais, aqui, f índice y. Derivada de f em relação a y. Tá aqui. Aí, vezes, aqui eu vou deixar assim mesmo. Deixar derivada de y em relação a x. Igual a zero. Só que não esqueçam que o nosso objetivo é justamente calcular a derivada de y em relação a x. Não é a derivada de f que eu quero, é a derivada de y em relação a x. Nessa equação aqui, ela aparece bem aqui. Ela já tinha aparecido bem aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso isolar esse daqui. Se eu isolo o meu dy dx, vai ficar assim, ó. Derivada de y em relação a x igual. Aí, essa derivada aqui de f em relação a x, ela vai aparecer do outro lado, só que negativa. Então, vai ficar menos a derivada de f em relação a x. E essa derivada aqui está multiplicando com essa. Então, essa daqui vai aparecer do outro lado dividindo. Então, ó, dividido pela derivada de f em relação a y. Então, essa daqui, ó, que vocês estão vendo, é a expressão principal dessa parte aqui. Ah, pessoal, mas como assim? Não entendi. Ora, isso aqui está dizendo para a gente que numa equação que já define y implicitamente como função de x, se você quer achar a derivada de y em relação a x, basta você fazer essa continha aqui, ó. Você calcula as derivadas parciais, depois divide uma pela outra e depois só não esqueça de colocar aqui o sinal negativo. Só isso. E você já vai conseguir derivar implicitamente. Ah, professor, mas será que isso é melhor assim mesmo? Eu prefiro como era antes. Não, calma. É muito melhor assim. Você vai ver. Bora resolver esse daqui de novo.
Bora resolver isso aqui de novo. Como é que eu resolveria usando essa nossa nova técnica aqui? Você já sabe. Eu colocaria todo mundo de um lado. Aí ficaria assim, ó. X² mais y² menos 4 igual a 0. Tá? Esse daqui, ó, eu chamaria de f de xy. Olhando para cá, me digam aí, quem é a derivada de f em relação a x? Dessa função aqui, gente, quem é a derivada de f em relação a x? 2x. Aqui é 2x, aqui vai zerar, então é 2x. E quem é a derivada de f em relação a y? 2y, muito bem. Ora, já derivei, né? Só que eu quero achar a derivada de y em relação a x. Aí o que eu faço? Pego a derivada de f em relação a x, divido para a derivada de f em relação a y e coloco o sinal de menos. Só isso. Aí, nesse caso aqui, ficaria como? Derivada de y em relação a x ficaria aí essa derivada aqui em cima, dividido por essa derivada aqui embaixo. Isso aqui é um 2, né? Então eu posso simplificar. Não esquece do negativo. E está aqui a resposta. Menos x sobre y, que é a resposta que estava aqui. Então pronto. Agora a gente consegue calcular isso daqui muito mais rápido. Tudo bem que essa daqui a gente consegue calcular rápido também, que nem você fazendo cálculo 1, mas essa daqui. Se fosse uma outra, quero ver a gente fazer rapidamente. Não, a gente ia demorar pra caramba. É aqui não. Aqui, ó, agora sim, é bem mais rápido. Deu para entender, gente? O que é a derivação implícita e como a gente vai fazer a partir de agora, que você é aluno de cálculo 2, então você quer saber agora de derivadas parciais e você consegue usar as derivadas parciais para derivar implicitamente. Ok. Então vou deixar aqui as duas resoluções, né? São resoluções diferentes. Vamos agora para o nosso slide. Então, a nossa aula de hoje é a aula 15. Já passamos da metade das aulas. Passa rápido, né? Aula 15. Vamos começar com derivação implícita e depois taxas de variação. Então, primeiro, eu queria definir com vocês aqui de maneira mais formal o que é dizer que uma equação define y implicitamente como função de x. Ora, dizer que isso acontece é a mesma coisa que dizer que o meu y é uma função de x que satisfaz essa equação. Isso para todo x. Por exemplo, olha esse exemplo aqui, o exemplo que a gente estava vendo, né? x² menos y² menos 4 igual a 0. Se eu quisesse, eu poderia isolar meu y. Aí ficaria mais ou menos raiz de 4 menos x². Se eu pegasse essa função aqui e jogasse nessa equação aqui, no lugar do y, ela ia satisfazer essa equação. Então, eu posso afirmar que nesta equação, ela define y implicitamente como função de x. E que função é essa? Essa daqui. Ou também tem essa daqui, né? Mais ou menos essa raiz. As duas satisfazem esta equação. Segundo exemplo. Olha para essa equação aqui. Essa função aqui, ó, seno ao quadrado de x sobre 3x menos 1, ela também está definida implicitamente por essa equação. Ou seja, se você pegar essa função e jogar no lugar do y, ela vai satisfazer a sua equação. Mas nota, gente, que assim, o principal aqui não é achar quem é a função f de x. Não é o principal. O principal é achar a derivada dela. Ou seja, você consegue derivar a função y sem necessariamente saber quem é y. É aí que está assim, a magia, né? É aí que está, digamos assim, a diversão. Você achar a derivada de y sem saber quem é o y. Só usando a nossa técnica ali de derivação implícita. Então tá. Então, para isso, a gente aplica a regra da cadeia naquela expressão e a gente acha essa formulinha aqui, ó, bem simples, que é as derivadas parciais, só que dividindo uma pela outra, só com o sinal trocado. Então, bora praticar, né? Bora resolver aí 3 exercícios de derivação implícita. Então, a gente tem que determinar quem é a derivada de y em relação a x. Bom, nesse caso aí,
nós já resolvemos a letra A. Então, vou pular logo para B. A gente vai resolver a letra B e a letra C. Então, primeiro exercício, já vou colocar aqui o item B. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Letra C. X quadrado mais 2 vezes y mais seno de x mais y igual a 0. Vamos resolver o item B. Então vamos lá. Ele quer que eu ache a derivada de y em relação a x. O que eu vou fazer? Vou aplicar nossa técnica de derivação implícita. Então, ó, primeira coisa, vou colocar todo mundo de um lado só. Aí vai ficar x ao cubo mais y ao cubo menos 6 vezes x vezes y igual a 0. Aí o que eu faço? Eu vou chamar todo mundo aqui de uma função f. Então, no caso, essa função f, ela depende de x e de y, né? É o que aparece aqui de letra, de incógnita. Beleza. Agora que eu defini a minha função f, eu vou calcular as derivadas parciais de f. De segunda ordem? Não, de primeira ordem mesmo. Só x e y acabou. Então, me ajudem agora. Eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x. Como é que seria? Derivada de x ao cubo. 3x quadrado. Aí aqui a derivada seria 0. E a derivada disso daqui em relação a x, eu preservo menos 6y. Derivada de x em relação a x é 1. Então ficaria menos 6y. Assim. Agora a gente vai calcular a derivada de f em relação a y. Isso aqui vai zerar. Aqui vai ficar 3y ao quadrado. Menos. Aqui vai ficar 6x. Né? Aqui vai dar 1 a derivada. Olha, depois que eu calculei as derivadas parciais, como é que eu faço para achar a minha derivada de y em relação a x? Basta usar a minha fórmula. Ou seja, eu pego essa derivada aqui, divido por essa com sinal negativo. Então, resposta, derivada de y em relação a x vai ser, aí eu coloco a derivada de f em relação a x, que é 3x quadrado menos 6y, dividido pela derivada parcial de f em relação a y, que é 3y ao quadrado menos 6x, só que não esqueça o sinal de negativo. Tá aqui. Então, menos essa fração. Acabou, gente. Acabou. A resposta é essa já. Então, note que para uma equação desse tipo aqui, eu consegui achar minha derivada que eu queria em o quê? 3 linhas praticamente, 4 linhas. Usei a primeira linha, só coloquei todo mundo de um lado e chamei isso aqui de f. Segunda e terceira linha, só calculei as derivadas parciais. A última linha, só apliquei na minha fórmula. Acabou. Isso aqui já é a minha derivação implícita. Já é minha derivada de y em relação a x. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, aqui, ó, é bom que nessa questão já está todo mundo de um lado, igual a 0. Então, só vou chamar isso aqui de f. Vou chamar isso aqui de uma função f. Essa função f depende de x e de y. Aí o que eu faço agora? Vou derivar. Vou derivar a minha função f em relação a x. Aí vai ficar aqui 2x mais, aqui vai zerar, porque a derivada de 2y em relação a x, isso aqui é como se fosse constante, vai zerar. Aí aqui, derivada do seno é cosseno. Então vai ficar mais cosseno de x mais y. Cuidado, aqui eu derivei o seno, mas ainda vou ter que multiplicar pela derivada do que está dentro, né? Aquela regra da cadeia do cálculo 1. Derivada em relação a x de quem? De x mais 1. Ou, x mais 1 não, x mais y. Então tá aqui, derivado disso aqui é 2x, aqui é 0, e aqui vai ficar derivado de seno é cosseno,
vezes a derivada do que está aqui dentro. Só que quanto vale essa derivada aqui? Derivando em relação a x. Então, isso aqui vai zerar, o y vai zerar, e esse aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Então, ó, isso daqui vai zerar, isso daqui vai dar 1. Então, no final, vai ficar só 1 vezes o cosseno. Isso aqui vai dar 2x mais cosseno de x mais y. Pronto, essa é a minha derivada. Agora, eu vou derivar a minha função f em relação a y. Esse vai zerar, aqui vai ficar 2, mais derivada do seno, cosseno de x mais y, vezes derivada em relação a y de x mais y. De novo, agora o x vai ser 0, meu y vai ser 1, então vai ficar só 2 mais cosseno de x mais y. Pronto. Agora o que eu faço? Aplico na fórmula. Qual é a fórmula? Essa daqui, ó. Derivada de y em relação a x vai ser igual. Pego a derivada de f em relação a x, que é, nesse caso, 2x mais cosseno de x mais y dividido por 2 mais cosseno de x mais y. Não esqueça aqui, ó, o negativo. Cuidado, aqui você não pode simplificar, tá? Porque aqui eu tenho 2x e aqui é só 2. Então não dá para simplificar, deixa assim mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Eu falei para vocês, não falei? Que eu ia facilitar a vida de vocês. Lá em cálculo 1 não era mais difícil isso daqui? Não era mais trabalhoso? Agora não está muito mais fácil? Não está muito mais simples? Não está mais sem graça? Está um pouco, né? Então vamos colocar um pouco mais de graça nessa parte aqui. Melhor, né? Bom, então agora isso aqui já está muito fácil para a gente. Vamos tentar complicar um pouquinho, só para ficar um pouco mais divertido. Então o que a gente vai complicar a partir de agora? Olha só. Em todas essas questões, quer ver? Ó, bora voltar lá para o slide, só para eu mostrar para vocês. Olha o comando da questão. Olha só. Olha o que diz a primeira frase. Essa que é a frase-chave aqui agora, para a gente complicar um pouco mais. Ele diz assim: sabendo que y está definida implicitamente pela equação dada. O que ele está me dizendo? Essa frase, assim, traduzindo para vocês, sabe o que ela está me dizendo? Está falando assim, olha, aí bora voltar aqui para o slide. Ela está me dizendo o seguinte, ó, tá vendo essa equação aqui? Pode aplicar essa fórmula aqui que vai dar certo. Ou seja, ele já está me garantindo que aquela equação, ela define y como função de x, implicitamente. Então ele já me garante, fala assim, olha, pode fazer que vai dar certo. A mesma coisa aqui, ele falou, ó, pode fazer isso aqui que vai dar certo no final. Tá, mas agora a gente tem mais maturidade. Então agora você precisa que as pessoas fiquem falando para você quando dá ou quando não dá para fazer alguma coisa. Não, você mesmo pode ter o discernimento para saber se pode ou não pode usar a derivação implícita. Então é isso que a gente vai aprender agora. Se eu te der uma equação, o que te garante se você pode usar a derivação implícita nela? O que garante para a gente? Essa que é a pergunta que a gente vai responder agora. Isso é importante, né? Porque, ó, gente, imagina, se eu te desse uma equação, onde nessa equação não dava para fazer derivação implícita, mas mesmo assim eu de maldade falava assim, olha, faz derivação implícita aí. Aí você ia ficar tentando, uma coisa que não é possível. Não dá, né? Então agora vamos fazer aqui, vamos tentar descobrir quando é que eu sei que uma equação eu consigo derivar implicitamente. Então, eu vou apresentar para vocês agora uma parte muito divertida dessa aula, que é um teorema. É o teorema da função implícita. Olha só, esse teorema é muito bonito, muito interessante. Infelizmente, nós não vamos demonstrá-lo, tá bom? Mas a gente vai enunciar, vou explicar aqui para vocês, e a gente vai aplicar o teorema. Então, vamos lá. Vamos ler com calma esse teorema aqui. Vou ler junto com vocês, ó. Vou já ler traduzindo, né? Então, digamos que você tem uma função f. Essa função f, ela tem duas coordenadas. Depende de x, depende de y. Aí, todo o teorema, a gente tem as suas hipóteses, para poder você afirmar aquilo que ele diz, né?
Nesse teorema aqui, você vai ter duas hipóteses principais. Primeira hipótese está bem aqui, ó. Se a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são funções contínuas, ó. Primeira hipótese, qual é a primeira hipótese? As derivadas parciais têm que ser funções contínuas. Já decorou? Já sabe qual é? Então, primeira hipótese, as derivadas parciais têm que ser contínuas. Segunda hipótese para você conseguir aplicar o teorema. Essa daqui. E existe um ponto aí do domínio da minha função, tal que, se eu pegar esse ponto e aplicar na minha função, isso vai dar zero. Ou seja, esse ponto aqui, ele anula a minha função. E, ao mesmo tempo, ele não anula a minha derivada parcial de f em relação a y. Então, primeira hipótese, as derivadas parciais têm que ser contínuas. Segunda hipótese, tem que existir um ponto que, nesse ponto, a minha função é zero, mas a derivada parcial em relação a y não é zero. Precisa da derivada parcial em relação a x. Tanto faz, se é zero ou se não é, só me interessa, para esse teorema aqui, para essa parte, derivada parcial de f em relação a y. Aí você vai dizer, professor, e na prova? Se eu esquecer na prova qual é que tinha que ser diferente de zero, se era em relação a x ou em relação a y, o que eu faço? É só você lembrar da fórmula. Porque, ó, como é a fórmula aqui da derivada no final? Não vai ficar menos derivada em relação a x sobre derivada em relação a y? Quem está no denominador não é a derivada em relação a y? O denominador pode ser zero? Não. Tá? Então, é por isso que nós exigimos que a derivada parcial de f em relação a y, não em relação a x, em relação a y, tem que ser diferente de zero. Tudo bem, gente? Então, ó, resumindo, se essas duas hipóteses são satisfeitas, ou seja, primeira, as derivadas parciais são contínuas. Segunda, existe um ponto que zera a função, mas não zera a derivada em relação a y, então você pode derivar implicitamente aquela equação. E nesse caso você pode aplicar a nossa fórmula que nós já estávamos aplicando nas questões anteriores. Alguma dúvida sobre o teorema? Todos já sabem aplicar? Então, vamos aplicar. Então, agora, nós ganhamos mais um nível de maturidade. Então, agora você pode chegar com o aluno de cálculo 1 e falar assim, já sabe derivar implicitamente? Ele vai falar já. Aí ele vai falar assim, então deriva isso daqui para mim. Aí ele vai derivar. Aí tu fala, para um pouco. Quem te garante que tu pode fazer isso daí? Aí ele não vai saber, mas você vai saber, você vai explicar para ele. Você fala, sabe por que pode? Por causa disso. Porque as derivadas parciais são contínuas, porque tem esse pontinho bem aqui que zera uma função, mas não zera a outra. Aí você vai explicar para ele. Então você tem mais um nível de maturidade agora, principalmente com derivação implícita. Então, ó, bora resolver exercício 2. Olha o que diz aí. Verifique se a equação define y como uma função de x. Verifique, ó. Primeiro verifique se isso acontece. Se acontecer, aí sim, calcule a derivada de y em relação a x, né? Calcule y'. Então, a minha equação é y vezes cosseno de x igual a x² mais y². Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, ele quer que eu verifique se eu conseguiria derivar implicitamente essa equação, se é possível fazer isso. Para isso, para eu provar que eu realmente posso fazer, eu tenho que usar o teorema da função implícita. Para eu usar o teorema da função implícita, eu tenho que verificar se para essa equação aquelas duas hipóteses são satisfeitas. Mas primeiro eu tenho que definir quem é a minha função f. Então, ó, vou colocar todo mundo de um lado só, aí vai ficar x². Deixa eu pegar outro giz. Fica assim, ó, x² mais y² menos y vezes cosseno de x igual a zero. Tá? Então, passei todo mundo para um lado, o outro lado ficou zero. Vou chamar esse pessoal aqui todinho, vou dizer que é uma função f que depende de x e y. Agora, eu vou calcular as derivadas parciais para f. Vou calcular primeiro a derivada parcial de f em relação a x, desta função aqui. Aqui vai ficar 2x,
Mas, ó, isso aqui para nós aqui, né, pra gente, isso aqui é constante. Então, em relação a x vai zerar. Então, zerou. Menos, derivada aqui, ó, y é como se fosse constante, vou preservar. Derivada do cosseno é menos seno, só que já tinha esse menos aqui. Menos com menos vai dar mais. Então, mais y vezes seno. Essa é a derivada em relação a x. Vou derivar agora em relação a y, a mesma função. Esse vai zerar, aqui vai ficar 2y. E aqui, gente, menos cosseno agora é constante, vou preservar. Vou derivar só o y, que vai dar 1. Então, menos cosseno de x. Essas são as derivadas parciais. Eu te pergunto, elas são contínuas? Sim ou não? Sim. Por quê? Bom, é só você olhar aqui, ó, individualmente. A função 2x, ela é contínua. Só a função seno também é contínua. Só a função y também é contínua. Quando você multiplica duas funções contínuas, isso dá uma função contínua. E quando você soma, a mesma coisa. Então, por isso eu posso afirmar que essa função aqui, e usando o mesmo raciocínio, eu posso afirmar que essa daqui, as duas são contínuas. Então, vou escrever aqui embaixo, ó. Isso aqui calculei. Aí eu vou escrever que a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são funções contínuas. Então, as duas são funções contínuas. Então, a primeira hipótese foi satisfeita. Qual é a segunda hipótese mesmo? Eu tenho que achar um ponto que vai zerar essa minha função, mas não pode zerar essa daqui, que é derivada em relação a y. Só que antes de eu escrever qual é o ponto, eu tenho que descobrir qual é o ponto. Nesse caso, gente, agora, a gente vai descobrir o ponto usando tentativa e erro mesmo. Então, você vai ter que me dar um ponto aí, a gente vai olhar, ver se é satisfeita as condições. É isso. Tá? Então, é tentativa e erro. Claro que, como eu sempre digo, conforme você vai resolvendo exercícios de cálculo 2, chega um momento que você já sabe qual é o ponto. Você olha para a equação, nesse ponto aqui, eu vou conseguir satisfazer a hipótese do meu teorema. Então, eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó, colocar assim, teste, que eu vou testar um ponto aqui para ver se satisfaz aquelas condições. Então, gente, primeiro, eu vou ter que pensar num ponto que vai zerar essa minha função aqui. Me digam aí, vocês têm ideia em um ponto, ó, um ponto xy, que vai zerar essa função aqui? Me digam um ponto aí. 0, 0. É um bom palpite. Então, olha só. Se nessa função eu jogar x igual a 0, y igual a 0, isso aqui tudo vai dar 0? Vai. Ah, professor, mas o cosseno de 0 é 1. Tudo bem, mas vai ficar 1 vezes 0, que também é 0. Tá? Então, realmente vai zerar. Então, ó, nosso colega ali já achou um ponto. Tá aqui. O ponto que ele sugeriu foi o ponto 0, 0. E, de fato, esse ponto 0, 0, ele zera a minha função. Só que não para aí. Isso não é suficiente, gente. Não é. Porque esse mesmo ponto, ele não pode zerar essa função aqui. Ah, professor, e se zerar? Então aí não serve. Aí eu vou ter que ir atrás de outro ponto. Então, na prova de vocês, se caísse uma questão dessa, o que poderia acontecer? Você achou lá um ponto, ele zerou a função, mas não zerou essa daqui. E agora? Agora você vai ter que ir atrás de outro ponto. Aí você foi atrás de outro ponto, ele zerou a função, mas zerou... Aliás, eu estou falando não zerou, mas no meu exemplo aqui, tu pegou um ponto, ele zerou essa função, mas também zerou essa daqui. Aí você não quer que zere as duas. Aí depois você escolheu um outro ponto, zerou essa daqui e também zerou essa daqui. Não serve. Aí você vai procurando. Até achar um que realmente zere essa função f, mas não zere essa daqui. Enfim, bora testar agora se esse ponto 0, 0, para essa função vai dar 0 ou não. E aí, vocês me dizem o quê? Vai dar 0? Não vai dar 0, né? Por quê? Apesar de que aqui vai zerar, mas aqui vai ficar menos cosseno de 0, que é menos 1. Então, quando eu jogo o mesmo ponto na derivada de f em relação a y, o mesmo ponto, ele não dá 0.
ele dá menos 1. Opa, menos 1, obviamente, é diferente de 0. Então, conseguimos achar um ponto que satisfaz aquela minha condição. Agora, eu só vou escrever isso daqui, para ficar uma coisa mais formal. Aí eu vou escrever assim, ó. Eu já falei que essas aqui são funções contínuas, agora eu vou escrever assim. Além disso, f de 0, 0 é igual a 0 e a derivada em relação a y no ponto 0, 0 é diferente de 0. Tá? Então, ó, além disso, se eu pegar o ponto 0, 0 e aplicar na função, vai zerar. E se eu aplicar na derivada parcial em relação a y, não vai zerar. Logo, né, então, satisfez as condições do teorema da função implícita. Aí eu escrevo assim, logo, pelo teorema, aqui eu vou abreviar teorema, pelo teorema, qual o teorema que está estudando? Da função, pelo teorema da função implícita, a equação, que equação? Aquela que ele me deu no problema, né? A equação define y como função de x e eu consigo calcular a derivada de y em relação a x. Como é que calcula? Isso aqui vai ser igual. Aí eu vou pegar a derivada parcial de f em relação a x, que é aquilo ali, eu já calculei. É 2x mais y vezes seno de x dividido, aí ali para a derivada parcial de f em relação a y. 2y menos cosseno de x. Só não esqueça, por favor, tá, do sinal de negativo aqui na frente da minha fração que vem na fórmula. E é isso, acabou a minha questão. Então perceba que eu não apenas consegui derivar implicitamente, como eu mostrei que era possível. Eu primeiro mostrei que era possível, depois eu fui lá e consegui calcular a derivada implícita. Usando o quê? Usando a teoria da função implícita. Todo mundo entendeu, gente, o que a gente fez aqui? Se cair na prova uma dessa, tá de boa? Tá tranquilo? Então é isso. Então tá. Aí agora, ó, vamos para uma nova etapa, né? Então é assim, como a gente já está vendo que está ficando muito fácil, a gente vai subir um degrau. Então agora a gente vai subir mais um. Ainda falando de derivação implícita. Bom, gente, até aqui toda equação que aparecia era uma equação que só tinha de incógnitas, de letras, o x e o y. Mas você não está mais no cálculo 1, você está no cálculo 2. E no cálculo 2 é normal em uma equação aparecer não apenas o x e o y, mas também aparecer o z. Aparecer 3 letras, ou 3 incógnitas, 3 variáveis. Por exemplo, você tinha uma equação dessa aqui, ó. X² mais y² mais z² igual a 1. Você sabe o que é isso daqui? O que é essa equação aí? O que ela diz? Qual figura ela me dá? Isso é uma esfera, quase, uma esfera. Mas foi um bom chute. Então, isso aqui é uma esfera. Que esfera é essa? Onde é o centro dela? Na origem. E qual é o raio dela? É 1. Então, ó, eu te dou uma equação dessa, você já saberia até desenhar, né? Você vem aqui, tá, professor, já sei. Eu venho aqui, coloco o plano XY, XYZ, faço uma circunferência aqui, faço outra circunferência aqui, e aqui nós já temos a nossa esfera. Tudo bem? Ok. No caso dessa esfera aqui, gente, se eu quisesse, eu poderia isolar o Z.
Porque lembra que na circunferência a gente isolava o y normalmente, né? Agora, quando aparece assim x, y e z, se eu quiser, para esse caso aqui, eu conseguiria isolar o meu z. Se eu isolar o z, ficaria assim, ó, z igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Tudo bem? Então, ó, nesse caso, eu peguei essa equação, dividi em duas funções. Uma função é a semisfera da parte de cima e a outra é a metade de baixo ali da minha esfera. Então, isso só é possível porque, no caso, essa equação aqui, ela define z implicitamente como uma função que depende de x e y. Porque da feita que você isola o z, essa função, essa letra z aqui, ó, ela vira uma função que depende de x e y. Ah, professor, mas eu não poderia ter isolado o x ao invés de isolar o z? Poderia. Poderia ter isolado o y? Poderia também. Mas por convenção, a gente normalmente isola o z e faz dele uma função que depende de x e y. Então, ó, nesse caso aqui, gente, quando eu vou isolar uma função, ou quando eu vou definir uma função implicitamente, agora essa função ela depende de duas variáveis. Então, você tem três variáveis, x, y e z, só que uma delas você consegue escrever em função das outras duas. Nesse caso, eu consigo usar o mesmo raciocínio para tentar descobrir algumas derivadas. Que derivadas? Olha só. Nessa situação aqui que eu mostrei para vocês, nesse exemplo aqui que eu tinha mostrado para vocês, eu tinha uma função, vou ter que escrever de novo, que eu esqueci de falar um detalhe. Você tinha aqui, ó, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. Nesse caso, se eu fosse usar o mesmo raciocínio de antes, eu colocaria todo mundo para um lado, ficaria x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1 igual a 0. Aí o que eu faço agora? Vou chamar tudo isso daqui de f. Só que agora o meu f, ele depende de x, ele depende de y e ele também depende de z. E mais, eu já sei que nessa equação aqui, essa equação ela define z como uma função de x e y. Então esse meu z aqui eu também posso olhar para ele como se fosse uma função que dependia de x e de y. Ou seja, nesse caso aqui é como se você tivesse aqui, ó, uma função f. Essa função f depende de x, y e z, só que o meu z, ele depende também de x e y. Então faz sentido, numa situação dessa aqui de uma equação, eu querer calcular a derivada de z em relação a x. Ou querer calcular a derivada de z em relação a y. Às vezes até mesmo sem saber quem é o meu z. Às vezes eu não quero saber quem é o z, eu só quero saber a derivada dele em relação a x. Já que eu sei que aquela minha equação, o z ali, eu posso olhar para ele como uma função de x e y. Então posso querer calcular as derivadas dele, sem necessariamente querer conhecer quem é o meu z. Aí tá. Nesse caso, então, como é que a gente vai fazer? Ó, perceba que quando eu uso esse raciocínio, fica assim a minha equação. Ó. Fica f de x, y, z igual a 0. Lembrando, qual é o meu objetivo aqui agora? O meu objetivo é achar quem é a derivada de z em relação a x e também quem é a derivada de z em relação a y. Esse que é o objetivo agora, nesse caso de derivação implícita. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou derivar os dois lados em relação a x, coisa que eu fiz anteriormente também. Então, vou derivar o lado esquerdo em relação a x. Aqui eu tenho f de x, y e z. Só que lembrando que z depende de x, y. Esse raciocínio é bom, gente, porque ele não é difícil e ajuda você a não ter que decorar a fórmula. Daqui você já demonstra e já sai usando. Aí tá, na hora que eu for derivar isso aqui cai no caso da regra da cadeia, né? Cadê o nosso esquema aqui, ó? Nosso diagrama. Isso aqui eu posso, apesar de que f depende diretamente de x, mas f também depende diretamente aqui por meio de z. Então eu poderia usar a regra da cadeia nesse caso, caso 2. Então ficaria assim, ó.
vou derivar f em relação a x vezes derivar x em relação a x. Aqui porque f depende diretamente de x, e aqui o x aparece porque eu estou derivando todo mundo aqui em relação a x, né? Essa aqui é a minha derivada principal que eu estou fazendo. Mas f também depende de y, então vai ficar a derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a x. Aí, mais derivada de f em relação a z vezes derivada de z em relação a x, igual a zero. Então, note, ó, já apareceu aqui quem eu queria, derivada de z em relação a x, quando eu apliquei a regra da cadeia. Agora, eu posso isolar isso daqui, para obter uma expressão para ele. Para isso, eu ainda vou simplificar algumas coisas aqui. Por exemplo, quem é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, coloca aqui 1. E aqui, quem é a derivada de y em relação a x? É 0. Porque nesse caso aqui, ó, o z depende de x e y. Agora, y não depende de x e nem x depende de y. O resto é independente aqui. Então, já que um depende do outro, então isso daqui vai dar 0, essa derivada aqui. Então, tudo isso daqui vai sumir. Agora aqui, quem sobrou? Só a derivada de f em relação a x. Aí eu não vou escrever nessa notação, vou escrever na outra notação. Então, vai ficar assim, derivada de f, aí aqui só o índice, né? Em relação a x. Aí aqui zerou, aí mais. Aí aqui, derivada de f em relação a z. Vou escrever assim, derivada de f em relação a z. Aí vezes, aí que eu vou deixar assim mesmo. Del z, del x, igual a 0. Agora é só isolar isso daqui, né? Então vai ficar assim. A derivada de z em relação a x vai ser igual. Esse vai aparecer aqui negativo. Então, menos derivada de f em relação a x dividido, esse vai aparecer dividindo, por a derivada de f em relação a z. Tá? Então, essa daqui é a expressão principal, uma delas, né? Então, se eu quiser achar a derivada de z em relação a x, eu pego a derivada de f em relação a x, divido pela derivada de f em relação a z. E aqui, sinal negativo. Posso usar o mesmo raciocínio para achar a derivada de z em relação a y, que a gente vai fazer também. Então, aqui, para essa mesma equação, eu poderia derivar em relação a y. A minha função f, que depende de x, y e z, sendo que z depende de x e y. Isso aqui é igual a 0. Aplicando a regra da cadeia, vai ficar a derivada de f em relação a y. Opa, desculpa, errei porque vou começar com x, porque f depende diretamente de x. Então, derivada de f em relação a x vezes derivada de x em relação agora sim a y, que é o que eu estou derivando aqui. Mais derivada de f em relação a y, agora sim, que é o segundo aqui, vezes derivada de y em relação a y, mais derivada de f em relação a z, vezes derivada de z em relação a y. Apareceu quem eu queria, derivada de z em relação a y, igual a 0. Aqui é a mesma coisa. Quem é a derivada de x em relação a y? É 0, porque x não depende de y e vice-versa. Então, isso daqui vai zerar. E aqui a derivada de y em relação a y é 1. Então, aqui zerou. Aqui, quem sobrou foi 1 vezes a derivada de f em relação a y. Então, ficou a derivada de f em relação a y. Mais derivada de f em relação a z, vezes derivada de z em relação a y, igual a 0. Vou isolar essa expressão aqui, vai ficar assim, derivada, deixa eu fazer de outra cor, derivada de z em relação a y é igual a menos derivada de f em relação a y dividido pela derivada de f em relação a z. Tá? Então, essa aqui é a outra expressão principal.
Então, se eu quiser calcular derivada parcial de z em relação a x, eu uso essa equação, essa expressão. Se eu quiser calcular derivada de z em relação a y, eu uso essa expressão aqui. Tá? Todo mundo entendeu? Então, são essas fórmulas que a gente vai usar. Claro que também tem um teorema da função implícita para essa situação. E nós vamos ver isso agora. Então, ó, primeiro, eu já mostrei para vocês, mas você poderia derivar toda a expressão em relação a x, aplicar a regra da cadeia e você ia obter isso daqui. Ou derivar todo mundo em relação a y e obter no final essa fórmula, essa expressão. Qual é o teorema para esse caso? Gente, o teorema ele não muda quase nada, só que ao invés de x e y você vai ter mais uma variável z. Mas aí, quais são as hipóteses? Primeira, as derivadas parciais têm que ser contínuas. A diferença é que agora você tem 3 derivadas parciais. Você vai ter em relação a x, em relação a y e em relação a z. E as 3 têm que ser contínuas. Outra, segunda hipótese, tem que existir um ponto, e agora o ponto vai ter 3 coordenadas, onde esse ponto ele vai zerar a minha função f, mas ele não pode zerar a derivada em relação a z. Ele não pode zerar a derivada em relação a z. Porque não esqueça que a derivada em relação a z que aparece no denominador aqui, ó. Denominador. Se isso ocorre, então você consegue derivar implicitamente a sua expressão e achar as derivadas parciais de z em relação a x e em relação a y, usando inclusive essa fórmula que nós aprendemos. Então, vamos fazer um exercício, né, que na verdade é uma continuação daquele que eu tinha colocado para vocês. Olha só, está abrindo. Verifique se essa equação ela define z como uma função de x e y. Então, primeiro a gente vai verificar. Aí, em caso afirmativo, aí sim, nós vamos calcular. Nós vamos calcular essa derivada. É claro que para a gente verificar, vou ter que usar o teorema da função implícita. Então, eu vou ter que primeiro ver se satisfaz as condições. Então, a minha equação é x² mais y² mais z² igual a 4. Vamos resolver. Primeira coisa, vou passar todo mundo para o mesmo lado. Então, aqui vai ficar x² mais y² mais z² menos 4 igual a 0. Vou chamar esse pessoal aqui todinho, ó, de uma função f. Só que agora o f depende de x, depende de y e depende de z. O que eu faço se eu já defini f? Calculo as derivadas parciais de f, que agora são 3. Então me ajudem aqui, gente. Primeiro, derivada parcial de f em relação a x. Isso daqui, quanto é que vai dar? Derivada parcial de f em relação a x. 2x. 2x, porque aqui, ó, aqui vai ficar 2x. Isso aqui é constante, então 0, 0 e 0. Então, derivada de f em relação a x vai ser simplesmente 2x. E a derivada de f em relação a y vai ser quanto? 2y. E a derivada de f em relação a z? 2z. Essas 3 funções são contínuas? São, né? Então, vou escrever aqui só, escrever assim. Contínuas. Tá, então, primeira hipótese satisfeita. Na segunda hipótese, eu vou ter que achar um ponto. Primeiro, um ponto que zera essa função. Aí eu vou fazer uns testes aqui no canto do quadro. Vou fazer aqui o teste. Vocês sabem me dizer já um ponto que pode zerar essa função aqui? Qual? 0, 0? 0, 0, 0? Ou não? Então me diga aí um ponto. 002? Pode ser, 002. Só que antes de eu colocar o 002, eu vou fazer só uma outra sugestão. Vou só mudar um pouquinho o ponto de vocês. Vou colocar 200. Olha só.
Vamos testar o 200. F de 200. Olha só, se eu pegar aquela função ali, ó, no lugar do x eu colocar 2, no lugar do y eu colocar 0, no lugar do z eu colocar 0, esse vai zerar, aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 4, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Então pronto, satisfaz. Então, isso daqui é igual a 0. Só que não basta satisfazer essa equação. Esse mesmo ponto, ele não pode zerar a minha derivada parcial de f em relação a z. Nesse caso, quem é a minha derivada parcial de f em relação a z? Está bem aqui, ó. É 2 vezes z. Se eu jogo no meu ponto 200, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 0, porque o z vai ser 0, né? Então, realmente, ó, aqui vai zerar. Então, esse ponto aqui, 200, ele não serve, porque ele zerou aqui também, não podia zerar. Então, ele não serve. Agora, a gente vai tentar um outro ponto, que é o que vocês falaram desde o início, que é o 002, tá? Então, ó, vou tentar agora o 002. Aí, no caso, quando eu tento o 002 na minha função, vai ficar 0 mais 4 menos 4, que vai zerar também. Mas quando eu pego esse mesmo ponto e coloco na derivada em relação a z, o ponto 002 dá quanto, gente? Dá 4. Sabe por que dá 4? Porque aqui quanto é o z? É 2. E quem é a derivada parcial de f em relação a z? É 2 vezes z. Então, 2 vezes 2, 4. Por que antes deu 0? Porque antes o z era 0. Aí 2 vezes 0 é 0. Só que agora o z não é mais 0, o z é 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, ó, deu 4. Perfeito, porque 4 é diferente de 0. Então, achei. Então, existe um ponto que zera a minha função, mas não zera a minha derivada em relação a z. Então, está nas condições do meu teorema. Então, vou colocar assim, ó. Já falei que essas funções são contínuas. Coloco assim. Além disso, aí que eu vou abreviar mais, tá, gente? Porque o texto completo eu já coloquei ali na outra questão. Então, aqui eu vou estar abreviando. Além disso, f de 002 é igual a 0. E a derivada em relação a z no mesmo ponto 002 é diferente de 0. Logo, pelo, é que eu vou abreviar também, vou escrever logo assim, ó, TFI. O que é o TFI? Teorema da função implícita. Logo, pelo teorema da função implícita, temos o quê? Que a derivada parcial de z em relação a x, quem ela é? Pela fórmula, ela vai ser menos a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Que é a derivada parcial de f em relação a x? 2x sobre 2z. 2x sobre 2z fica x sobre z. Então, aqui é menos x sobre z. E derivada parcial de z em relação a y vai ser menos derivada de f em relação a y dividido pela derivada de f em relação a z. Então, aqui vai ser 2y sobre 2z, corto 2, fica y sobre z. Então, aqui é menos y sobre z. Acabou a questão. Então, a gente provou que essa equação ela define z implicitamente como uma função de x e y e calculamos as derivadas parciais de z, tanto em relação a x como em relação a y. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem tranquilo? Então tá. Então, ó, vamos para a última parte da aula de hoje, gente, que eu queria falar com vocês, que era sobre taxas de variação. Na verdade, isso aqui não é assunto novo, taxa de variação. A gente já vinha falando sobre isso. Aqui eu só vou formalizar, principalmente para a gente começar a resolver alguns exercícios de aplicação. Então, olha só. Se você tem uma função de duas variáveis, x e y,
Então você já sabe que quando você deriva essa função em relação a x, o que é essa derivada? Além de ser o coeficiente angular da reta tangente, ela é a taxa de variação da tua função na direção x, ou seja, na direção do eixo x. Isso que é a derivada parcial em relação a x. Além disso, se você pega a mesma função e deriva em relação a y, então você mantém um x fixo e isso daí é a taxa de variação da sua função em relação a y, ou seja, na direção do eixo y. Então, no mesmo ponto, você tem duas derivadas parciais, em relação a x e em relação a y. Então, nesse caso, para o mesmo ponto, você pode calcular duas taxas de variação, uma para cada direção. E pode acontecer das taxas serem diferentes. E é normal que isso aconteça. Então, quer dizer que você está ali numa função, você está no mesmo ponto. Se você olha para uma direção, você vai ter uma taxa. Ela pode ser positiva, negativa, pode ser nula. Agora, se você está no mesmo ponto e olha na outra direção, ela pode ter uma outra taxa. Pode. Pode acontecer nessa direção aqui, sei lá, está aumentando e aqui está diminuindo. Ou aqui está aumentando, aqui está nulo, ou seja, não está variando. Pensa que você está numa montanha. Às vezes você está numa montanha aqui, você está aqui numa parte da montanha. Às vezes, se você andar numa direção aqui, você começa a subir a montanha. Então, aqui a altitude está subindo, está aumentando, né, a altura da minha montanha. Só que se você mudar a direção, pode ser que você caia. Então, pode ser que na montanha ali, ó, você olha para uma direção, a altura está crescendo. Ou você olha para outra direção, você está no mesmo ponto, você só muda a direção. Aí pode ser que nessa direção aqui, a altura está caindo, a altitude está caindo, ou despencando. Ou ficando a mesma coisa. Pode ser que se eu caminhar para cá, eu não estou subindo em nada. Agora, se eu caminhar nessa direção aqui, eu começo a subir mais a montanha. Deu para entender, gente? Então, para a mesma função, você vai ter taxas de variação diferentes, dependendo da direção que você está olhando. Então, sabendo disso, né, bora resolver aqui alguns exercícios. Primeiro, olha, imagina que você tem uma chapa de metal. Essa chapa de metal você pode pensar que é do tamanho de uma parede, né? Ela é bem grande mesmo. E existe uma função que consegue modelar a temperatura nessa chapa metálica. Então, essa função aqui, ela consegue fornecer para a gente qual é a temperatura na minha chapa, em qualquer ponto. Ah, lá na ponta da chapa, quanto é a temperatura? Ela diz. Ah, lá quando tem 1 metro em X, 1 metro em Y, qual é a temperatura? Ela diz. Então, a temperatura ela é fornecida por meio dessa equação aqui. Aí me diz que a temperatura está medida em graus Celsius e x, y está medida em metros. Então, x, y é a posição na minha chapa metálica. Aí olha o que ele quer da gente. Determine a taxa de variação da temperatura. Aí ele me dá um ponto específico, é o ponto 2, 1. Aí ele quer a taxa de variação nesse ponto, na direção x e também na direção y, ou seja, nas duas direções. Então, bora ver, né, se vai dar diferente, vai dar igual essas taxas. Vamos ver como é que vai funcionar. Então, só vou escrever aqui qual é a nossa função, que a gente já vai começar a fazer. Então, a minha função é essa função t. T de xy é igual a 60 dividido por 1 mais x² mais y². O ponto onde ele quer que eu calcule as taxas é o ponto 2 e 1. Então, vamos lá, gente. Bom, primeira coisa, ignorando esse ponto que ele me deu, por enquanto, eu sei que se eu quero a taxa de variação de uma função na direção x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função e derivar em relação a x. Se eu quero a taxa de variação na direção y, eu calculo a derivada parcial em relação a y. Então, antes de eu olhar para o ponto, eu vou logo pegar essa função aqui e derivar. Derivar em relação a x, derivar em relação a y. Então, derivando t em relação a x. Estou colocando aqui no meu índice, né? Eu sei que isso aqui vai me dar uma função de xy,
Que função é essa? Vamos ver. Nesse caso, gente, por mais que aqui em cima só tenha uma constante, mas para evitar erros, eu vou logo usar a regra do quociente. Então, pela regra do quociente da derivada, vai ficar derivado de cima. Qual é a derivada de 60? É zero. Então, vai ficar derivado de cima, que é zero, vezes o de baixo. Isso vai zerar. Então, vai ficar só zero aqui, ó. Zero. Menos o de cima sem derivar, vezes a derivada do de baixo. Qual é a derivada do de baixo aqui em relação a x? 2x. Aqui é zero, aqui é zero, aqui é 2x. Então, 2x dividido pelo denominador, que é 1 mais x² mais y² ao quadrado. Tá? Isso aqui vem da fórmula da regra do quociente. Pronto. Vou deixar assim por enquanto. Não vou mexer, porque de qualquer forma ainda vou aplicar num ponto. Então, vou deixar assim. Agora eu vou calcular a derivada parcial de t em relação a y. Aí, de novo, vou aplicar a regra do quociente. Vai ficar derivado de cima, que é zero, vezes o de baixo, menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada de baixo. Derivando de baixo em relação a y agora, esse vai zerar, e aqui vai ficar 2y. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, 1 mais x² mais y² ao quadrado. Pronto. Então, cada derivada parcial vai me dar uma taxa de variação. Só que ele quer num ponto específico. O ponto é esse daqui, 2, 1. Então, eu vou aplicar esse ponto nessas funções. Então, na primeira aqui, ó, a derivada parcial em relação a x, aplicado no ponto 2, 1. Como é que vai ficar? Bom, onde tiver x, eu vou colocar 2. Onde tiver y, eu vou colocar 1. Então, aqui vai ficar menos 60 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, dividido. Gente, bem aqui, ó. Quando eu faço o x igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, é 4. O y é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Então vai ficar 1 mais 4 mais 1. Isso aqui é 6. 6 ao quadrado, a mesma coisa aqui, 6 vezes 6. Agora eu vou simplificar. Então eu vou simplificar esse 6 com esse 60, vai ficar 10. E vou simplificar esse 6 com esse 2. Esse 2 vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Resposta final dessa parte aqui vai ser menos 10 vezes 2 é 20. 20 dividido por 3. Agora, qual é a unidade? Olha só, isso aqui é a taxa de variação da temperatura em função do tempo. Então, é da temperatura pelo tempo. Tempo não, né? Tempo, estou pensando na próxima. Isso aqui não é tempo, não. Estou derivando temperatura em relação a x. X não é tempo. X é distância. Distância ali, a posição da tua placa. Ele fala no problema que o x está em metro, que a temperatura está em graus Celsius. Então, isso aqui é a variação da temperatura pela distância x. Tá? Então, vai ficar temperatura graus Celsius e a distância x vai ficar em metro. Então, aqui vai ficar menos 20 terços graus Celsius por metro. Essa que é a variação da temperatura nessa direção. Ou seja, para esse ponto aqui, olhando nessa direção, o que está acontecendo? A minha temperatura está diminuindo a uma taxa de menos 20 terços graus Celsius por metro. Vamos olhar agora para a taxa de variação em Y. Será que vai dar a mesma coisa? Bora ver. Em Y, quando eu aplicar o ponto 2, 1, isso aqui vai ser igual a menos 60 vezes 2 vezes y, que é 1, dividido, aqui vai dar a mesma coisa que antes, né? Então, é 6 vezes 6. 6 vezes 6. De novo, vou dividir 60 com 6, que vai dar 10. Vou dividir o 2 com 6, aqui vai dar 3. E a resposta final vai ser menos 10 terços graus Celsius por metro.
Então, nesse caso, não deu igual. Quer dizer que na direção X, a temperatura está diminuindo mais rápido, já que aqui é menos 20. O dobro da direção Y, onde aqui está diminuindo menos 10 terços de graus Celsius por metro. Alguma dúvida nessa questão? Então, bora para a segunda questão. Ó, a gente vai encerrar com a segunda questão. E aí depois eu vou dar aquele aviso que eu disse para vocês, que é um aviso importantíssimo sobre a prova. Não esqueci, pois não ainda. Então, olha só, essa daí, a aplicação é da equação dos gases. Então, ele quer... O que ele quer aí? Ó? Ele fala assim, a pressão em quilopascal, pressão P, o volume em litros e a temperatura T em kelvins de um mol de um gás ideal relacionam-se pela equação, isso aí é uma aproximação da equação dos gases. Então, é pressão vezes volume igual a 8 vezes a temperatura. Então, ele me dá essa equação dos gases, aí ele me dá algumas informações. Ó. O que ele pede? Determine a taxa de variação da pressão quando, aí ele diz, a temperatura é 300 kelvins, está aumentando com a taxa de 0,1 kelvins por segundo, e o volume é 100 litros e está aumentando com a taxa de 0,2 litros por segundo. Então, vamos tentar interpretar essa questão aí, tem muita informação nela. Então, nesse caso, ele me dá a equação dos gases, que é pressão vezes o volume, igual a 8 vezes a temperatura. Aí ele diz que em um dado instante, que eu não sei qual é o instante, aí ele diz, a temperatura vale 300, o volume vale 100, então tudo isso eu vou anotar aqui. Esse instante que não disse qual é, vou chamar de T0. Então, nesse instante T0, a temperatura é igual a 300, o volume é igual a 100. Aí ele me diz que a taxa da temperatura, essa taxa, a temperatura está aumentando, a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo. Já o meu volume também está aumentando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, vamos olhar para o quadro agora. Gente, ele me dá essa equação e aí ele me dá essas informações aqui para um dado instante. Ele diz que nesse instante aqui a temperatura é 300 kelvins, o volume é 100 litros. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz que a temperatura está aumentando a uma taxa, olha, quando fala taxa, lembra lá o que? De derivada. A uma taxa de 0,1 kelvins por segundo. Que taxa é essa aqui? Que derivada é essa, gente? É a derivada da temperatura pelo tempo. Quanto que a temperatura está aumentando ou diminuindo em relação ao tempo. Então, isso daqui é a derivada da temperatura em relação ao tempo. Gente, detalhe muito importante, preste atenção. Ele me disse que a temperatura está aumentando a uma taxa tal, que é essa taxa aqui, 0,1. A palavra mágica é aumentando. Se ele falou aumentando, na hora que você for jogar na sua prova, você vai jogar aqui, positivo. Por isso que eu não coloquei nenhum sinal, isso aqui é positivo. Se ele tivesse falado que a temperatura está diminuindo a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo, o que você faria aqui? Você ia colocar menos 0,1. Tudo bem? Mas nesse caso ele falou aumentando. Ele disse que aqui está aumentando e aqui também está aumentando. Isso aqui é a taxa do volume em relação ao tempo. Então, isso aqui é a derivada do meu volume em relação ao tempo. Aí o que ele pede é a taxa de variação da pressão. Já que ele me deu a taxa de variação da velocidade, ou da velocidade não, taxa de variação do volume e a taxa de variação da temperatura. Ele quer saber a taxa de variação da pressão. Ok, então essa que é a pergunta dele, vou colocar aqui embaixo. Ele quer saber qual é a derivada da pressão em relação ao tempo. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer, vou ser esperto, vou olhar para essa equação e eu vou isolar a minha pressão.
nela, já que eu quero a derivada da pressão em relação ao tempo. Isolando aqui a pressão, vai ficar assim, ó, ficar pressão igual a 8 vezes T dividido para V. Nesse caso, então, gente, eu posso dizer que quando eu isolo a minha pressão, então agora a minha pressão é uma função que depende do volume e depende da temperatura, sim ou não? Posso, né? Ó, eu isolei a pressão, então a pressão ficou 8 vezes T sobre V. Então posso dizer que a minha pressão, nessa circunstância aqui, é uma função que depende do volume e depende da temperatura. Só que volume e temperatura dependem do tempo. Cada um desses aqui está dependendo do tempo. Então, posso dizer que a minha pressão também acaba dependendo do tempo. Então, nesse caso aqui, se eu derivar isso daqui, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Tá? Então, ó, quando eu derivo a minha pressão em relação ao tempo, eu posso aplicar aqui a regra da cadeia, já que a minha pressão depende do volume e da temperatura, e o volume e da temperatura depende do tempo. Isso aqui é o caso 1 da regra da cadeia. Então, vai ficar derivada da pressão em relação à temperatura, vezes derivada da temperatura em relação ao tempo, mais derivada da pressão em relação ao volume, vezes derivada do volume em relação ao tempo. Ora, eu sei calcular isso aqui, derivada da pressão em relação ao tempo. Toda hora eu estou falando do tempo, né? Mas isso aqui é temperatura, você já sabe, tem maiúscula temperatura. E eu já sei calcular isso aqui também, a derivada da pressão em relação ao volume. Por que eu sei? Porque a minha pressão, eu escrevi ela assim, ó. Então, se eu escrever ela assim, você sabe me dizer qual é a derivada da pressão em relação à temperatura. Nesse caso aqui, se eu for derivar isso aqui em relação à temperatura, então 8 sobre V é constante. Vou preservar. 8 sobre V é constante. E a derivada da temperatura em relação à temperatura dá quanto? Dá 1. Então, é isso daqui. Essa derivada que eu vou colocar bem aqui, ó. Além disso, eu também consigo derivar parcialmente a minha pressão em relação ao volume. Nesse caso, 8 vezes T é constante, eu vou preservar. Aí eu te pergunto, bem aqui, ó, qual é a derivada de 1 sobre V, gente? Qual é a derivada de 1 sobre V? Melhor, 1 sobre X, bora lembrar do cálculo 1, derivada de 1 sobre X. Qual é a derivada de 1 sobre X? Isso aqui é menos 1 sobre X quadrado. Por quê? Porque 1 sobre X é X elevado a menos 1. Aí, derivando, o menos 1 desce, menos 1. E aqui em cima vai ficar menos 1, que é menos 2. Aí, por isso que volta para cá. Tá? Então, só relembrando. Então, aqui vai ficar menos 8 vezes T sobre V ao quadrado. E agora, eu vou pegar essas derivadas parciais e substituir, ó, bem aqui. Vou substituir nessa derivada parcial e vou substituir nessa derivada parcial. Isso aqui é só um rascunho. Aí vai ficar assim. Derivada da pressão pelo tempo igual. Essa derivada aqui é 8 sobre V. Vai ficar 8 sobre V. Derivada da temperatura pelo tempo, mais, essa derivada aqui eu já calculei, deu menos, né? Então vai ficar menos aqui, menos 8 vezes T sobre V quadrado, derivada do volume em relação ao tempo. Tá, pessoal? E agora? Porque eu quero calcular isso daqui, ó. Quem é a derivada da pressão em relação ao tempo? Mas para isso, ó, do outro lado eu tenho tudo isso daqui. Mas não preciso me desesperar. Por quê? Porque note que o que está do outro lado, que é volume, essa taxa de variação, volume de novo, temperatura e essa taxa de variação, eu tenho essas informações, porque ele me dá. Isso daqui, ó, são os dados da questão. Está tudo aqui, tudo que eu preciso. Ó. O volume ele me dá? Me dá. Está aqui, ó, 100 litros. O que mais ele me dá? Ele me dá a taxa de variação da temperatura pelo tempo? Me dá, está aqui, ó, 0,1.
Ele me dá a temperatura? Também, ali, ó, 300 kelvins. Ele me dá a taxa do volume pelo tempo? Também, tá aqui, ó, 0,2. Então, eu vou substituir todos esses valores e no final isso aqui vai me dar um número, que é a resposta final. Então, olha só, quando eu estou considerando esse ponto específico, né, eu vou substituir os valores agora. Então, estou considerando esse ponto específico aí, que não me disse qual é, mas isso aqui é só formalidade, tá, gente? Não precisa colocar isso daqui. Só vou logo substituir os valores. Vai ficar 8 sobre V. Lembrando que o meu V é 100, vai ficar 8 sobre 100, vezes essa taxa aqui. Essa taxa da temperatura é 0,1. Então, vou escrever 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Aí aqui, menos 8 vezes a temperatura, que é 300, dividido pelo volume ao quadrado, então vai ficar 100 vezes 100, vezes a taxa do volume, que é 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10. Pronto. Agora eu vou simplificar algumas coisas. Ó. Vou simplificar o 100 daqui com esse 300, vai ficar só 3. E o resto não vou simplificar mais nada por enquanto. Aí, então, isso aqui vai ser igual. Aqui, 8 sobre 100 vezes 10 é 1.000. Deixar 1.000. Aí, menos. Aqui, 8 vezes 3 é 24, vezes 2 é 48. Então, vai ficar 48 sobre 100 vezes 10 é 1.000. O denominador é o mesmo, então só vou subtrair 8 menos 48, isso aqui vai dar menos 40, então isso aqui vai ser menos 40 dividido para 1.000, aí eu posso simplificar um zero, vai ficar 4 sobre 100, então minha resposta final vai ser menos 0,04, aí olha a unidade, quilopascal, que é a unidade de pressão que ele me falou, por segundo. Ou seja, nesse instante que a gente está considerando, o meu volume e a minha temperatura, ambos estão aumentando, só que o volume está aumentando mais rápido. Aí, nesse caso, então, para a minha equação ficar balanceada, já que o meu volume está aumentando mais rápido que a minha temperatura, então a minha pressão está diminuindo a uma taxa de menos 0,04 kPa por segundo. Alguma pergunta? Bom, então, com isso a gente vai encerrar a nossa aula, eu só vou dar o aviso final, né? Então, olha, sexta-feira é a nossa prova. Qual aviso eu queria dar para vocês sobre essa prova? Gente, nessa prova não vai cair o assunto de hoje. Então, nesta prova não vai cair derivação implícita. Então, para a prova dessa sexta, você só precisa estudar da semana passada, segunda e quarta, mais o assunto de segunda-feira dessa semana. Então, são 3 aulas para você estudar. Porém, tem um detalhe. Semana que vem, se você olhar no cronograma, já vamos ter outra prova, que é a prova 6. Aí, para a prova 6, aí pode cair o assunto de hoje e o da semana que vem. Então, estão entendendo? Então, ó, a gente só balanceou, né? Porque antes ia ficar 4 aulas para a prova 5 e 2 para a prova 6. Agora ficou 3. Então, para sexta-feira agora, só vai cair semana passada, mais segunda-feira. Bom, então é isso, gente. Boa prova para vocês. Obrigado pela presença. Até segunda-feira.